E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar então nossa playlist aqui de Passive Voice. Hoje, então, eu vou gravar o sexto vídeo, se eu tiver certa, né? E hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais fácil porque é com os modais, né? Modal Verbs. Modal Verbs é bem fácil, então, na questão voz passiva, porque os modais, a gente só vai usar o modal e o verbo na forma base, né? Então, praticamente, quando a gente transformar essa frase na voz passiva, a gente só vai colocar o be, modal mais o be, e o verbo no particípio passado. Então, vocês vão ver que é bem tranquilo a gente fazer voz passiva com modal verbs, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa questão de passive voice. Vou pegar aqui o verde. Então, lembrando então dos nossos passos, né, para transformar uma voz ativa para passiva. Então, aqui, por exemplo, I can answer the question. As frases são simples para simplificar o nosso processo aqui, mas depois, quando a gente estiver resolvendo as questões, vocês vão ver que também não vai influenciar a questão de tamanho da frase ou dificuldade da frase, que a gente vai ter que identificar, são sempre os elementos: sujeito, locução verbal, verbo ou locução verbal e objeto, porque são esses três elementos que a gente vai trabalhar na hora de fazer a frase na voz passiva, tá? Ou mesmo o processo inverso. Então, vamos ver aqui, ó. Tem o sujeito, tem a locução verbal, que agora vai ter um modal verb, e tem o objeto, né? Então, eu vou manter o mesmo processo, os mesmos 4 passos lá, os 4 steps que eu fazia. O meu objeto da voz ativa vai passar a ser o novo sujeito, então eu vou manter ele da mesma estrutura, the question. Daí o meu segundo passo, o que que é? Colocar o verbo to be no tempo que está o verbo principal. No caso aqui, o meu verbo principal é o answer, e eu tenho o verbo auxiliar, que é um modal, é o can. Então, eu vou colocar o be no tempo que está o answer. Que tempo que está o answer? No caso, ele está sendo acompanhado por um modal, que é o can. Então, em vez de eu ter can answer, eu vou ter can be. Eu vou tirar o answer e eu vou colocar o be no lugar. E aqui, para a passiva, eu vou colocar can be. Simples assim. Daí eu vou pegar o answer, que vai ser o terceiro passo, que é colocar o verbo principal na terceira coluna, ou no particípio passado, né? Então, eu vou colocar o answer na terceira coluna, answered, que ele é regular, né? Answered por quem? By me. Então, é super simples você fazer voz passiva com modais, porque a única coisa que você vai fazer praticamente é colocar o be aqui, entre o modal e o verbo principal, e colocar o verbo principal no particípio passado. Simples assim. Praticamente você nem tem que seguir os passos, né? Literalmente. Só você lembrar que você tem que colocar o be e colocar o verbo principal na terceira coluna, ou no particípio passado, né? Lembrando que tem verbos regulares e irregulares, que às vezes a gente esquece isso, né? Então vamos para a próxima. You should open the window. Você deveria abrir a janela. A janela deveria ser aberta por você, no caso, a gente ainda está trabalhando essa questão do by who, né? Por quem? Então, the window. Tem o should open. Vou tirar o open e vou colocar o be no lugar do verbo principal. Então, should be deveria ser aberta. No caso, o open é regular, né? Open by you. Esse vídeo vai ficar bem curtinho, né? Então, the window should be open by you. Agora eu tenho como must, deve, né? Então, obrigação. He must fill in the form. Ele deveria completar, preencher o formulário. Então, the form. Tiro o fill, que é o verbo principal, no caso, fill in, né? Que é um phrasal verb, e vou colocar o be no lugar. The form must be filled in by him.
The form must be filled in by him. She could not read the sentence. Tem uma negativa aqui. Mantenha a frase na passiva negativa também. Não importa, tá? Então, the sentence could not. Pode usar a forma contrária se você preferir, tá? Could not be. Vou tirar o read, vou colocar o be. Could not be. Read na terceira coluna, o particípio passado fica igual. Ele é irregular, eu só vou mudar a pronúncia, né? Então fica read, could not be read by her, né? Não vamos esquecer que aqui depois do by eu uso os pronomes pessoais, objeto, né? Não vou usar sujeito, tá? They may not leave the room. Eles não podem deixar a sala, sair do aposento, né? Então, the room may not be, ó, no lugar do leave eu coloco be. Particípio passado de leave é left, so the room may not be left by them. The room may not be left by them. Fica estranha essa frase, né? Mas ela está correta, tá? E o ought to, que também é um modal, né? É o único modal que aceita o to depois dele, né? Ele é sinônimo do should, deveria, tá? We ought to wash the car. Então, the car ought to be. Aqui está o verbo principal, wash, né? Vou colocar o be no lugar dele. Daí eu venho com o washed no particípio passado, que eu gosto de chamar de terceira coluna, né? Então, ought to be washed by us. The car ought to be washed by us. Então, o carro deveria ser lavado por nós. Então, com os modais, fica basicamente igual o will e o would, que está no vídeo anterior, né? Muita gente considera o will e o would modal verbs também, né? Como eu expliquei para vocês, eu aprendi inglês muito pequena. Hoje em dia, as crianças aprendem bem mais cedo, né? Mas quando eu aprendi inglês, eu fui ensinada como o will e o would como auxiliares, assim como o do, you, does, you did. Então, para mim, o will era o auxiliar do futuro do presente e o would era o auxiliar do futuro do pretérito. Então, para mim, até hoje é muito difícil relacionar eles como modal verbs, tá? Então, muitas vezes vocês vão me ouvir falar do will como auxiliar, o would como auxiliar. Hoje em dia, eu sei que eles são considerados modais, tá? Mas para mim isso está muito enraizado ainda como auxiliares de futuro e de condicional, tá? De conditional. Então, basicamente, eles funcionam da mesma maneira, porque eles são modais, né? Mas eu aprendi como auxiliares. Mas, basicamente, a gente vai acrescentar o be, né? E o verbo na terceira coluna depois. Então, se vocês querem, por exemplo, fazer um esqueminha, né? Seria modal verbs, seja o modal qual for, mais o be e mais o verbo no particípio passado, ou como eu chamo, terceira coluna, né? Seria mais ou menos isso a estrutura da voz passiva com os modal verbs, né? Na verdade, se você segue o meu canal já há algum tempo, né? Você já viu quando eu resolvo questões com voz passiva, que a voz passiva é o verbo to be em qualquer tempo verbal, mais um verbo na terceira coluna, né? Essa é a estrutura da voz passiva. Qualquer voz passiva, ou melhor, toda voz passiva vai ter essa estrutura, tá? São requisitos básicos para você ter uma voz passiva. Mas ainda nessa questão dos modais, tá bom? Então, esse vídeo é curtinho, porque é só com os modais,
mas o próximo vídeo a gente vai trabalhar com present perfect e past perfect, então vai ficar um pouquinho maior, tá bom? So thank you very much and see you next video. Bye bye.